Você já parou para pensar que escolher também é perder? Porque ao escolher uma opção, todas as outras ficam à parte. E o medo de que naquele bolo ali ficou a melhor opção de todas, aquela que traria mais benefícios, melhores resultados. E é por isso que muitas vezes evitamos escolher. E nisso também evitamos viver várias coisas, porque ficamos nessa indecisão, naquele peso, sabe, naquela responsabilidade de ter que abrir mão de todo o resto. Então, neste vídeo, eu quero te mostrar como lidar com isso. E no final eu ainda trago 4 perguntas para você ganhar muita clareza sobre o que está acontecendo aí dentro. Então, se te interessa, já se inscreve no canal. Aqui eu trago conteúdos para te ajudar a construir aí uma estrutura emocional fortalecida para você viver com mais confiança e mais leveza. Lá na infância, tudo era muito intenso, o sim era sim, o não era não. Não é queriam nos privar, evitar algumas coisas, e tudo bem, porque precisamos, quando crianças, de um direcionamento, de proteção. Inclusive, esses dias eu fui levar a minha filha à escola e na frente ia o pai e o filho. E acontecia ali uma conversa entre eles. O pai dizia mais ou menos assim: Lembra aquele dia em que você podia levar as sacolas? Elas estavam leves. Eu deixei você levar, mas você não quis. Aliás, eu pedi para você levar, ele disse. E você não quis. A sua escolha era não carregar. E hoje, que estão pesadas, você quer porque quer carregá-las. E eu que vou levar, eu não vou dar para você. Então acontecia ali aquele diálogo. E esse menino estava por volta mais ou menos da pré-adolescência, ali 11, 12 anos. E se repararmos, à medida que crescemos ali lá pela adolescência, tudo o que queremos é fazer as nossas próprias escolhas e que nos deixem em paz. Que o nosso sim realmente seja o nosso sim, que o nosso não é o nosso não, quando a gente quer, porque quer e acabou. Não é assim? Aí o tempo passa. E quando temos finalmente o poder de escolha em nossas mãos, já adultos, não é? Ganhamos tamanha desconfiança e incerteza que, para darmos o próximo passo, ficamos à mercê de que escolham por nós. E quando eu falo que fica à mercê de que os outros escolham por nós, você pode dizer, imagina, eu escolho sim. É, mas só depois da opinião, só depois do conselho, só depois das tendências, só depois da cartomante, enfim, não quer dizer que isso não possa ajudar, quando muitas vezes é o contrário, acaba atrapalhando, não é? Porque pensar que escolher também é perder traz uma responsabilidade e ao mesmo tempo um medo muito grande. A consciência de que ao agarrar uma hipótese, quase sempre deixamos todas as outras de lado, causa até uma angústia, né? E qual seria a melhor opção? Qual seria a mais vantajosa? Eu indico, nesse caso, fortemente a leitura de uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo. Ela está super disponível na internet, facilmente. Se chama Versões de Mim. É bem interessante, porque ali o personagem está num bar e ele percebe que o garçom é a cara dele. E ele vai conversar com o garçom e afinal ali é uma versão dele. E depois aparecem várias pessoas ali no bar, todas são diferentes versões dele, se ele tivesse feito diferentes escolhas ao longo da vida, se ele tivesse escolhido ser jogador de futebol, se ele tivesse se casado, se ele tivesse feito aquele gol, se ele tivesse. O que que aconteceria? Isso traz uma reflexão bem interessante, então eu aconselho essa leitura caso você ainda não conheça. Então, assim, de todo caso, de toda forma, eu vou perder, que eu perca aquilo que me chama menos, aquilo que me atrai menos. Mas para isso eu preciso me conhecer melhor e saber o que é melhor para mim, o que tem mais a ver comigo. Então é hora de reconhecer os excessos que há em nós. Também isso é muito importante. Excessos nos confundem, porque quem está escolhendo? Eu ou aquilo que eu construí numa base fraca, não sólida de medo, de necessidade de ser aceito? Porque isso eu repito muitas vezes, antes de trazer mais para a sua vida, antes de buscar mais, desfaça dos excessos. Não dá para arrumar bem, não dá para limpar a casa sem antes retirar todo o entulho que está no meio. Bom, agora eu te sugiro pegar papel e caneta, seu caderninho aí de autoconhecimento e responder essas 4 perguntas. A primeira, em algum momento da minha vida, eu fiz alguma escolha em que eu fui muito criticada por isso? Que eu me dei muito mal? 2, se eu pudesse fazer novas escolhas sobre a minha vida hoje, quais seriam? Ser mais o quê? Ser menos o quê? Mudar alguma coisa, acrescentar ou retirar? 3. Quando eu penso nessas questões, vem alguém em minha mente? Alguém que me preocupa pensar sobre as suas reações a respeito das minhas escolhas? Que pessoa é essa? E qual é o problema que eu vejo nisso? E 4. Tem uma escolha que eu precise fazer atualmente? O que eu ganho ao escolher isso? O que eu perco se eu escolher?
A confiança ela começa na prática. Praticar se questionar, trilhar novos caminhos, recomeçar. Então, se você chegou até aqui, se esse vídeo te fez pensar um pouquinho sobre a sua vida, sobre as suas dúvidas e incertezas, se fez sentido, deixe seu like. E eu te vejo no próximo vídeo. Obrigada!